E aí, meu nome é Gasdi e tá começando o primeiro Pensamentos de um Astronauta. Bom, antes de começar ele, eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar. Eu vou dar o tema de hoje que vai ser negatividade. E eu tô com um convidado aqui, que é o Thiago Lopes, Vulgo Nopa. vulgo Nopa. E a gente vai conversar e vai debater sobre esse tema que é a negatividade. Não necessariamente tem que ser específico ou saber bastante disso, mas eu queria uma visão um pouco diferente da minha, que várias vezes eu me perco em alguns pensamentos, e esse foi um que me, me deixou muito cabuloso. Então, vamos começar. O que você acha que é negatividade? Negatividade Isso. é o pensamento. Cara, tem um jeito simples de explicar o que é negatividade, que é ver o copo meio vazio, ao invés de meio cheio. Negatividade dá pra relacionar com ser pessimista, talvez. Uma Entendi. pessoa negativa é uma pessoa que não vê a vantagem e não sabe aproveitar a oportunidade que ela tá inserida. Entendi. Então, necessariamente essa pessoa ela tem algo ruim com ela. Você acredita nisso? Tipo, você vê. Não. Não? Não. Eu acho que depende da pessoa. Tem gente que vai enxergar isso com uma perspectiva, digamos, mais realista. Por exemplo, se você sabe que a tua chance de conquistar alguma coisa é baixa, você não vai pensar pelo lado positivo, você vai pensar do lado tipo, ah, já sabia que ia perder mesmo, então, Como um motivo de autodefesa. é. Basicamente isso. Bom, eu tava pensando ontem que a negatividade eu não considero algo muito ruim. Porque assim, se não for você ser colocado contra a parede, as suas ideias serem refutadas e você sentir algum sentimento de negatividade, você não para pensar sobre aquilo. Então é que nem como se, sei lá, você vai num velório e ali você começa a ver, caramba, eu devia dar mais valor pro meu pai, eu devia dar mais valor pra minha mãe. Então aquele sentimento de negatividade pesado que tá ali, ele fez com que você parasse e pensasse e você evoluísse um pouco mais. Esse é um pensamento que eu tenho da negatividade, é que eu vejo que muita gente vê a negatividade como algo totalmente ruim. Só que eu comecei a perceber que às vezes não é tão ruim. Entende? Tipo, se não fosse eu chegar pra você e falar, cara, esse negócio teu está ruim, entendeu? Esse teu plano aí tá ruim, você nunca, tipo, pararia, putz, e aí, será que tá ruim mesmo? Será que essa pessoa tem razão? Claro que a pessoa tem que ter essa noção de eu vou dar ouvido a essa pessoa, entende? Então, pô, mesmo que muita gente esteja falando que tá bom e uma pessoa que fale que tá ruim, não que isso vá te afetar para sempre, entende? 100%, Uhum. mas que isso vai te fazer pensar em, putz, como é que eu posso melhorar? Mesmo estando bom, eu posso melhorar e sair desse ponto para melhor, entende? Então, se eu chegar para você e te colocar contra a parede um sentimento ruim que você sinta, você vai começar a pensar. Você não vai ser só alegre e você vai deixando vida acontecer. Você vai pensar no que tá acontecendo. Não sei se você concorda, o que você acha disso. É que daí eu acho que é um tipo diferente de negatividade daquilo que eu tava falando. É uma negatividade, tipo assim, você tá pensando na imposição da negatividade. Uma situação de negatividade. Nesse caso eu tava falando que era você ter uma perspectiva de negatividade. Não necessariamente você tá inserido num contexto negativo, Entendi. mas você vê aquilo com um olhar de pesar. Aham. Mesmo que, tipo, você possa aproveitar coisas boas daquilo. Esse que era o ponto que eu tava falando. E você falou de um ponto mais. Tipo, às vezes vale a pena você ser negativo com alguém para fazer a pessoa crescer. Pelo que eu entendi. É que eu me coloquei na situação de negativo, entende? Eu me coloquei. Não que eu vou chegar pra você e você, basicamente, um babaca com você e falar, isso aí tá muito ruim e não vale a pena. Não isso, porque isso começa a mexer com um lado muito ruim, entende? Se a pessoa não tá preparada pra
atingir esse certo de pensamento, esse tipo de pensamento negativo, às vezes ela desiste do que ela queria, do sonho dela, entende? Uhum. Não que isso seja eu impondo sobre você, entendeu? Mas foi a situação de, sim, eu acho que é saudável. E isso que eu queria discutir com você. Mas, Será tipo, que é fazer uma saudável? crítica saudável, coisa assim? Sim, sim e não. Às vezes, pô, às vezes se chega alguém pra você e fala uma coisa que você não curte, uma coisa que, putz, te deixou pra baixo, você necessariamente, você vai começar a pensar, Sim. entendeu? Então, Quer dizer, depende da pessoa, mas sim, no geral eu concordo. depende muito, tipo, se você conhece a pessoa, se você não conhece a pessoa, se você tem um olhar bom pra essa pessoa, se você Se a não tem. pessoa que ouviu tá disposta a escutar o que você tá falando, né? É isso mesmo. E é isso que eu queria ver, porque eu tava ontem de madrugada, e eu tava pensando sobre isso. E nasceu, na verdade, essa ideia de ideias com astronauta disso, entende? Porque eu queria pegar pessoas que não necessariamente são específicas naquele tema, digamos, eu não vou pegar um psicólogo, às vezes, para conversar sobre negatividade, entende? Às vezes eu não vou pegar, tipo, um Neymar, digamos, para falar sobre futebol. Às vezes eu pego, tipo, o tio ali da rua. E aí o cara fala a visão dele que ele tem de futebol. E é essa visão que eu quero dar voz. Eu quero dar voz ao que você tem pra pensar. Não que necessariamente você esteja certo ou esteja certo. Mas que você bote isso, que você desabafe isso que você pensa. Entendeu? Uhum. Então quando eu cheguei pra você com esse tema de negatividade, eu quis que você começasse a me explicar tudo que você pensa sobre a palavra, o sentimento e tudo. Entendeu? Por isso que eu vim com um pensamento um pouco diferente do que você lançou. E é isso que eu queria ver, porque eu concordo com você nessa parte que a pessoa que ela é negativa, que ela vê, que nem aquele exemplo do copo. Ela sempre vê que tá meio cheio. Não, meio vazio. Meio vazio, perdão. Não que tá meio cheio. Entende? Então, até que ponto isso pode ser ruim pra uma pessoa, até que ponto isso pode ser bom, a negatividade. O bom de você ser negativo é que você nunca se frustra, né? Porque você tá sempre esperando o pior, então. Ah, Realmente. tem uma frase em inglês que fala, tipo, desapontado, mas não surpreso. Uhum. Tipo, você já sabia que ia acontecer. Então, esse é um exemplo de negatividade que pode ser, entre aspas, boa? Pode. Uhum. Não necessariamente boa, porque você vê a vida desse jeito é muito melancólico. Uhum. Você não tem esperança, não tem perspectiva de futuro. Daí, tipo, não tem sentido, sabe? Tipo, Entendi. pra que você vive? O que você quer conquistar, sendo que tudo que você faz, você pensa que vai ser um fracasso? Entendi. Entendi. Então é carregado disso, né? Então a negatividade, você tá dizendo que ela é boa até um certo ponto ou que não vale a pena ter negatividade na sua vida? Eu acho que vale muito a pena ter a negatividade, desde que você seja realista, não você seja pessimista. São coisas diferentes. Sim. Tipo, você ter uma ideia de que a situação tá desfavorável, mas que você pode, tipo, dar a volta, você pode pensar, cara, dá pra fazer isso aqui pra consertar. Uhum. Eu acho que isso é um ponto de construção, um ponto de melhora. Agora, você só falar, nem queria mesmo, Entendi. aí não adianta. E como é que você acha que uma pessoa conquista isso? Esse sentimento de levar pelo lado bom essa negatividade? Eu acho que o principal ponto é o foco, é o tanto que a pessoa deseja aquilo. Por exemplo, vamos dizer que o cara tá infeliz no trabalho dele. E ele. Tipo, ele já não tá desempenhando direito o trabalho, o chefe tá cobrando. Ele vai ter um pensamento negativo, uma atitude negativa sobre aquilo. Só que, tipo, se ele não é feliz com o trabalho dele, ele não vai fazer. Mesmo assim. Agora pensa que é uma pessoa que. Tipo, pensa que é o mesmo exemplo, só que é o cara que, tipo, o trabalho dele tá esfriando, mas ele gosta daquilo que ele faz. Tá. Aí, tipo, alguém chega pra ele e fala, cara, você é bom nisso, você só tá vacilando nisso aqui, eu acho que se a gente melhorar só um pouquinho, a gente consegue. E, tipo, a pessoa levar mais o elogio do que a crítica pra si mesma, sabe? Uhum. Eu acho que é a parte fundamental. Isso então que diferencia, né? É, eu acho que sim. Entendi. E um exemplo, na verdade, que você acha?
que já aconteceu com você de negatividade, que você teve uma negatividade muito pesada, que te deixou muito pra baixo e você desistiu de algo, e uma negatividade que fez com que você fosse pra cima? Ou você não é atingido por nenhuma dessas negatividades? Não, uma das negatividades que me afetou bastante foi a faculdade. Uhum. Que tipo, eu não tinha vontade de ir pra faculdade, porque eu sentia que aquilo não era exatamente o que eu precisava, o que eu queria. Uhum. Então, cada vez mais sendo tomado por um sentimento de, não é o que eu quero, não vale a pena, Uhum. e é só por ir, daí de repente até que eu não aguentei mais. Entendi. Esse é um exemplo de negatividade que, tipo, eu podia ter contornado. Era um curso legal, só que não. Tipo, eu até me via fazendo aquilo pro futuro, só que não era tipo, cara, é o que eu sempre sonhei ser. Entendi. Entendeu? E é o que eu falei, quando não há motivação pra você continuar, é difícil pra você perdurar, pra você levar uma coisa num lado bom. Tipo, falar, cara, eu tô ruim agora, mas dá pra melhorar, eu posso fazer isso aqui pra melhorar. Uhum. E um exemplo, isso, negatividade ruim, né? E uma negatividade construtiva. Deixa eu pensar. O que aconteceu com você? Não... Ou pode ser com que você conheça de alguém, Não, algum pode ser o exemplo do meu trabalho agora. Que tipo, eu tava bem desanimado já com o projeto que eu tava. Daí a gente teve uma reunião com os colaboradores lá. Daí o chefe falou, não, porque eu sei que o Thiago quer liderança, eu sei que ele tá buscando progressão. E eu sei que se surgir uma oportunidade ele vai pra cima e vai dar certo. Aí eu falei, caramba, então vale a pena eu continuar, mesmo que eu não esteja muito animado agora, vale a pena eu me esforçar, eu mostrar serviço, eu fazer tudo direitinho, porque assim que der a oportunidade eu sei que eu vou ser prioridade. Por quê? Porque o meu trabalho vai ser recompensado. Uhum. As pessoas estão vendo o que eu tô fazendo. Tanto é que eu fui chamado pra esse projeto, eu tava num outro, né? Eu fui chamado pra esse projeto pelo meu trabalho. Então, isso já gratifica, isso já te faz. Já te dá um sentimento de felicidade. Aham, mesmo que... É que nesse caso, ninguém te botou pra baixo. Só era um sentimento negativo de frustração, né? Mas era um sentimento de negatividade que eu tinha comigo mesmo. Porque era o Entendi. sentimento de eu tô insatisfeito, eu tô estagnado, não consigo fazer nada. Tipo, não tem progressão. Não tem como ter progressão se ninguém te permite ter uma progressão. Aham. Se você fica engessado, e você tá buscando crescimento, então você fica frustrado, é claro. Sim. E daí parte da pessoa decidir como que ela quer lidar com isso. Aham. Teve um exemplo de um cara que ele trabalhou um ano certinho, no primeiro mês ele pegou férias. Depois desse primeiro mês, assim que ele voltou, ele simplesmente ligava o PC na empresa e ficava assistindo stream e jogando FIFA no celular. Tipo, e ele era líder lá, tá ligado? Ele era tipo, ele tinha uma posição maior do que o geral, assim. Sim. E mesmo assim o cara foi lá e meio que abandonou tudo, sabe? Aham. Por quê? Ninguém sabe. O que aconteceu nas férias dele ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Tipo, ele era um cara que, assim, ele tinha problemas porque ele tava numa posição de gestão, né, de liderança, e ele não tava desempenhando um bom papel. A verdade era essa. Mas ninguém vai demitir o cara por isso, porque ele pode melhorar. Sim. E a empresa que eu trabalho é uma empresa que te dá a chance. Eles falam, cara, ó, você pode fazer assim e tal. Ah, legal. Eles explicam. Só que ele simplesmente falou, não quero saber. Daí ele ficou lá, ficou um mês fazendo isso, os caras falaram, ó, tchau. É isso, né? E Não daí ele pegou um mês de aviso lá, ficou mais um mês assistindo stream, jogando FIFA e foi Mas mandado aí embora. ele fez menos do que ele tava fazendo ainda, né? Não, ele não fez nada. Esse que é o ponto. Ele não fez nada. Entendi. Agora, qual que é a negatividade que ele passou? Será que ele estava insatisfeito com o trabalho? Será que estava insatisfeito com as críticas? Será que ele não aguentou a pressão? É. Essa é uma forma de negatividade que a gente não sabe como é que ele lidou. Aham. Mas, provavelmente foi de uma forma bem ruim. Porque senão ele não teria saído. Não sei, talvez a posição que ele quisesse não fosse aquela. Então, na verdade, no fim das contas, não existe uma fórmula.
Não mesmo. Não existe uma fórmula pra É isso, tudo né? interpretação. Aham. Cara, é louco pensar isso, porque as pessoas são muito diferentes e estranhas pra mim, entendeu? Então, tipo assim, algum pensamento que você tem, eu acho estranho. Só que um pensamento que eu tenho, você acha estranho. E até que ponto a gente consegue entender e saber lidar com isso? Porque às vezes, pô, vamos dar um exemplo de um caso bem extremo. Aqueles religiosos que bateram, enfim, bateram em gente que estava indo para uma outra religião, que era bateram, espancaram e mataram uma pessoa de outra religião, certo? Então, assim, o ponto que eu quero chegar é a que ponto que essa pessoa tá tão firmada no pensamento dele de será que ela não tá vendo que ela tá sendo negativa para a sociedade, batendo e indo até contra, sendo hipócrita com Os outra próprios pessoa. princípios, né? É, totalmente, indo contra os próprios princípios que ela tem, falou muito bem. Pra defender um conceito de que talvez não esteja tão certo. Exatamente, entendeu? Até que ponto a verdade é tão verdadeira? Ah, Entendeu? mas o nome disso é fanatismo, né? É. Tem isso pra levar em consideração. Mas, de novo, é tudo interpretação. Uhum. Porque o fanatismo é uma maneira. Não sei, talvez a pessoa encontrou uma fuga naquele movimento. Uhum. Talvez encontrou. Talvez alguém plantou ideias na cabeça dessa pessoa. Entendi. Então ela foi influenciada por isso. Pode ser. Pode ser que ela mesma tenha encontrado a felicidade. Só que até que ponto é felicidade de verdade? Uhum. E não é você fugir de um problema encontrando outra coisa, sabe? Entendi. Você tá meio que mascarando aquilo que você tá É. sentindo. Entendi. Mas pra aquela pessoa, então, aquilo ela, em vez de ter mascarado, ela conseguiu sarar aquele problema. Não, mais ou menos. É porque você tem que pensar que ela abriu mão de outro problema que ela tinha. Entendi. Então, se chegar a uma situação extrema em que ela vai ser exposta a esse mesmo problema, Ela vai fugir de novo? não sei. Entendeu? Aham. Então, tipo, na verdade é uma incerteza. Vai de cada pessoa. Tipo, se ela não teve. Se ela não aguentou encarar aquele problema, então quer dizer que ela não suportou de maneira positiva a negatividade. Ela não conseguiu suportar a negatividade. Então ela teve que fugir para não ter que lidar com aquilo. Uhum. E nesse caso de religião é bem complicado, porque, né? Tem gente que leva com religiosidade, não como fé mesmo. É, Então acaba se tornando uma coisa mais fanática mesmo. sim. Fora dos preceitos do que a própria religião, do que a própria crença da pessoa tem por verdade. É, Tipo, você não vai ver um. Quer dizer, o certo é não ver, por exemplo, um budista batendo em alguém. sim. Entendeu? Porque o budismo prega a paz. Uhum. Não vai ver um cristão batendo em alguém. Na teoria, não. Porque o cristianismo prega a paz, prega o amor. Mas no fim das contas a gente vê muito isso, na verdade. Mas por quê? Porque a pessoa não soube lidar com a negatividade de um pensamento diferente? De uma interpretação diferente do mesmo livro que ela lê? Ou será que ela não soube lidar com a perspectiva de um outro horizonte? Eu acho que é a segunda opção. Ela não soube lidar. Porque se alguém chega pra você e fala bem assim, eu não sei, aí a questão de história, entende? Que rolou bem com o cristianismo bem atrás. Que teve essa parada que, tipo assim, teve uma época que só a igreja católica dominava. Certo? Então, tipo assim, práticas ou outras religiões não eram bem aceitas. Que existiam há muito tempo Na atrás. Europa, sim. Bom, e essa foi uma forma de você ver como a negatividade influenciou um continente inteiro de uma maneira péssima. Uhum. Porque, assim como é dito, a Idade Média foi um momento de trevas. Por isso que é chamado de Idade das Das Trevas. trevas por quê? Porque foi o momento em que a falta de visão de uma outra perspectiva levou a um período de pouca evolução, tanto artística, científica. Uhum.
até bélica. Sei lá, o que eles... Na verdade, a artística até, tipo, eles tinham... A gente fala a Idade das Trevas, assim, como se fosse tudo cinzento, feio, mas na verdade não é essa. A verdade é que eles tinham roupas muito coloridas, eles gostavam de ter essa... De serem bonitos, assim, sabe? As pinturas, se você olhar, são todas bem coloridas. É um estilo bem diferente. Aham. É o estilo da Idade Média que você só vai encontrar lá. Se você olhar hoje, você vai achar feio. Mas era o estilo deles. Uhum. Só que... Só que, tipo, no mundinho deles isso era bom. Sim. Daí chegava um outro diferente e o cara tinha que ser queimado. Entendi. Aham. Entendi. Então, tipo assim, no fim das contas, a negatividade ela tem dois lados, né? Só que eu acho que o que mais pesa é a negatividade muito mais pra baixo. Sim. Porque é difícil ver uma pessoa que escute a palavra negatividade, você está sendo muito negativo, já leva para um lado muito pra baixo, entende? Sim. Já leva uma energia muito pra baixo. Então, Na verdade, acho que a primeira reação é irritação. Porque ninguém gosta de ouvir que você tá sendo ruim. você acaba colocando seu sentimento negativo de raiva, de ira pra cima, entendeu? Porque se alguém chega pra você e fala assim, mas eu não sei se você consegue. Você sabe o que rolou um exemplo, certo? Então não sei se você consegue. Então a primeira coisa que aconteceu comigo foi de indignação, entendeu? De frustração. Por quê, entendeu? Eu me perguntar o porquê que aconteceu isso. Porque aquilo eu levei para um lado negativo que pegou numa ferida muito grande, entendeu? De escutar bastante de, você não consegue. E eu aceitar isso por muito tempo. Então, quando você aceita por muito tempo que você não consegue alguma coisa, e aí alguém chega pra você, não, você consegue, e você começa a falar, eu consigo, eu consigo, eu consigo, então qualquer coisa que venha ao contrário disso, mesmo que a pessoa não tenha falado por mal, você leva pra um lado, você aumenta isso, entendeu? Você aumenta esse sentimento e você fala bem assim, cara, essa pessoa não gosta de mim. Entendeu? Essa pessoa não acha meu trampo da hora. Vou fugir dessa situação. E foi exatamente o que rolou. A galera não tá muito ciente do que rolou, mas enfim, rolou uma situação meio. Foi exatamente isso que eu contei. Sobre trabalho bom, é isso. O Thiago tava do lado. Enfim, e esse era o ponto que eu queria colocar. Entendeu? Tipo, talvez. Todo mundo tem esse lado ruim da negatividade. Eu acho que não existe uma pessoa que não tenha esse lado ruim. Mas é natural, né? Não tem como você ver de maneira positiva uma crítica. É difícil. Você só vai ver depois que você acalmar e você pensar, tipo, cara, será que eu tô fazendo errado mesmo? Então, é esse o sentimento que eu queria chegar. Mas, só que isso você tem que fazer de cabeça fria, só que na hora não dá. É meio que impossível. Não, é possível, só que, A pessoa tem que ser muito evoluída. sim, a pessoa tem que ser... Até que ponto eu sei que a pessoa que eu tô conversando com alguém que é tão evoluído? Ih, não tem como saber. não dá. Não tem como saber, porque a pessoa pode ser evoluída pra um certo tema, mas chega num outro tema, a pessoa é muito poucas ideias. É muito, não, é do meu jeito e acabou. E aí você fica, tá, e aí? Será que essa pessoa no futuro ali, quando ela acalmar a cabeça, ela vai pensar nisso? Depende da pessoa. Depende muito da pessoa. Eu acho que, no geral, sim. As pessoas sempre tendem a pensar nesse tipo de coisa. Porque ninguém gosta de levar desaforo. Sim. Então você acaba, no momento que você tá fazendo nada ali, você acaba pensando nesse tipo de coisa. Que só foi proporcionado por causa desse negócio de negatividade. Exatamente. Que daí você fala, foi culpa dele. Daí você começa a rever teu diálogo e se você for uma pessoa consciente da tua ação, você fala, nossa, mas eu também falei bastante besteira, né? Não devia ter falado aquilo. Entendi. Ou, eu podia ter falado de outro jeito. Ou, não... Pra quê? Tipo, o que levou a essa situação? Uma coisa tão besta, tipo, entendeu?
pode ter desencadeado ou diversas outras coisas. Às vezes você tá discutindo sobre a cor do escorregador e você vai parar discutindo sobre por que que a pessoa, sei lá, por que que ela entende as coisas daquele jeito, sabe? Aham. Tipo, às vezes começa uma discussão muito besta e leva, tipo, pra assuntos pessoais muito sérios. Uhum. Bom, por fim, eu queria tentar achar uma solução para isso. Achar uma solução para que a gente, pelo menos eu e você, e quem estiver ouvindo, entenda um pouco uma solução de como é que a gente pode eliminar essa parte ruim. Entendi. Entende? A que ponto que a gente consegue extinguir essa parte? Eu acho que não tem como extinguir, na verdade. Mas pelo menos amenizar isso para que a gente possa evoluir um pouco, dar um passo a mais, entende? Eu acho que numa discussão, por exemplo, se alguém foi negativo com você numa discussão e você se sentiu frustrado ou irritado com aquilo, eu acho que um ponto legal, e se possível, nossa, se desse pra fazer todas as vezes ia ser maravilhoso, que é você falar, pera, eu vou sair um pouquinho, vou me acalmar. Sim. Se desse pra, tipo, toda vez você se acalmar assim e daí conversar com a pessoa, nossa, seria maravilhoso. Porque você se acalma 1 minutinho, 2 minutinhos, 5 minutos depois você tá bem com a pessoa, já tá resolvido. Sim. Porque daí nenhum dos dois tá de cabeça quente, ninguém tá falando o que tá vindo na cabeça na hora. Uhum. O problema, na verdade, é quando essas pessoas não se conhecem. Entendeu? Tipo Sim. assim, mesmo que depende de cada pensamento, porque tem pensamentos em que a pessoa cresceu a vida inteira com aquilo. Então, se essa pessoa cresceu a vida inteira e ela acredita fielmente naquilo, não falando necessariamente de religião, enfim, pensamentos mesmo da vida. Essa pessoa, quando é confrontada, às vezes ela exclui aquela amizade daquela pessoa que teve, tipo, sei lá, de anos, entendeu? É isso que eu queria conseguir colocar esse ponto, entendeu? De não existir isso, de não acontecer isso. Porque eu vejo isso como algo realmente negativo, entendeu? Eu vejo isso como algo realmente muito ruim. Porque não é negativo pra mim, que tô sendo, tipo, excluído de uma amizade. Tá sendo necessariamente ruim pra pessoa que fez isso pra mim. Porque ela começa a se afastar das outras. Ela começa a viver no mundinho dela. E quanto mais ela vive no mundo dela, mais ela vive fechada, entendeu? E se ela vive fechada, ela nunca vai conseguir ter um diálogo com alguém. Só que, se você for ver mesmo, isso vai desencadeando um sentimento de frustração, de um sentimento muito, muito, muito ruim, que pode gerar uma depressão. Ninguém gosta de mim, ninguém me quer por perto, por que eu sou sempre o errado? Entendeu? Eu queria conseguir, mas eu acho que a gente não consegue, entendeu? No fim das contas. Ah, mas o primeiro pensamento você já teve. Por que isso tá acontecendo? Por que eu tô sempre errado? A partir do momento que você tem esse tipo de indagação, você começa a repensar seus próprios atos. E se você não repensa seus próprios atos, aí você tem um problema. Porque a evolução como ser humano é justamente isso. É você aprender com o teu próprio erro. Isso é sabedoria. Inclusive teve uma frase, putz, eu não lembro onde que eu ouvi agora, que é um aprendiz chega pro mestre dele e fala, mestre, como é que você é tão sábio? Me ensina a ser sábio. Daí o mestre falou, você quer ser sábio? Então erra muitas vezes, porque daí você vai saber o que é certo. Daí você vai se tornar sábio. Então, na verdade, a forma, não, o jeito da gente aprender isso é só com erro. Não, é com autoquestionamento. É questionar a tua própria ação. Se você sabe o que você faz, você sabe o que você erra também. E se você sabe o que você erra, você sabe como melhorar. Então, tá além desse sentimento, não precisar sempre você tá num ambiente negativo ou num ambiente alegre. Você mesmo estando nos dois, você tem que parar e pensar no que você fala. Sim. É basicamente isso. Sim. Porque você pode fazer uma coisa feliz e pode ser uma coisa triste também. Nos dois lados você pode magoar alguém sem querer. Cara, você pode estar fazendo uma brincadeira e zoar uma pessoa com uma coisa que tipo, ela realmente não gosta. Todo mundo sabe que é brincadeira, mas a pessoa ficou extremamente sem graça. Entendi.
Pô, a culpa é sua por ter feito a brincadeira. Não é da pessoa por se sentir sem graça. Entendeu? Todo mundo tem esses pontos. Então é tipo, a autoavaliação é o ponto, assim, é o ápice. Quando o ser humano souber se autoavaliar e crescer com isso, né? Uhum. Aí 95% dos problemas da humanidade estão resolvidos. Então, beleza, demorou. Vamos terminar aqui o primeiro episódio aí de Pensamentos de um Astronauta. Tô aqui do meu lado o Thiago Lopes. Muito obrigado por essa conversa aí. A gente não é especialista nóis. no tema, mas a gente debateu, pelo menos foi bom ver a sua visão. Vim passar uma visão legal. Enfim, e espero que todo mundo tenha gostado e você também tenha sentido confortável. Foi legal. Foi legal? Assuntinho massa. Então beleza. Obrigadão, viu? Valeu, é nóis. Valeu.